Eu penso que o mecanismo que promove determinadas substâncias psicotrópicas e que depois as dissemina é bastante semelhante. Isto é, a história do MDMA é uma história semelhante à da cannabis ou do LSD nos anos 60, ou da mescalina, ou mesmo dos primeiros tempos da heroína, embora ela tenha sido uma droga que rapidamente saiu desse estatuto com alguma aura e passou a ter um estatuto mais chegado à degradação e a camadas sociais desfavorecidas e tal. Mas o mecanismo é essencialmente há uma descoberta de uma substância que até já pode estar descoberta há muitos anos, como é o caso do MDMA, mas há uma redescoberta, por qualquer razão, enfim, mais ou menos aleatória, e ela vem para as tais elites culturais. Eu aqui por elites estou a entender, por exemplo, grupos juvenis que vão desenvolvendo posturas, estilos, sensibilidades em que procuram ser alternativos, em que procuram diferença, em que procuram contrastar-se com o resto da sociedade, desde logo com a sociedade adulta. E uma forma de se contrastar é a alteração voluntária de consciência, são os estados alterados de consciência. Porque eles são reprovados, porque há censura, porque há interdito, e toda a zona de interdito é uma zona procurada para as posturas alternativas. E, portanto, o que se passou com o MDMA é igual ao que se passou com a LSD nos anos 60, ou com a cannabis, ainda nos anos 50, nos Estados Unidos, no caso da cannabis. Por exemplo, a cannabis foi muito, nos anos 50, nos Estados Unidos, foi muito a forma dos jovens brancos mostrarem aos seus pais que eram rebeldes. Quem é que consumia cannabis até aí eram hispano-americanos, que são um pouco estigmatizados nos Estados Unidos, eram negros, ligados ao jazz, por exemplo, e foi uma forma dos jovens brancos terem um elemento de rebelião que foi ligarem-se à cultura negra e à cultura hispânica, dando com isso uma bufetada, digamos, no mainstream da época. E o êxtase, se calhar, não vem com essa força em termos de, se quiser, de contracultura, não vem, porque a contracultura hoje também já não está na mão. Digamos que o mundo criou tantas formas alternativas de estar que hoje nada espanta ninguém. E portanto, se quiser, hoje as drogas não são um elemento de rebelião, são um elemento de alternativa. A alternativa não é necessariamente a rebelião. É dizer simplesmente, eu tenho a minha vida durante a semana mais ou menos normal, na escola, no trabalho, e ao fim de semana eu sou outro. Eu faço-me outro durante 48 horas, durante 3 dias. Faço-me outro e o MDMA ajuda-me a ser outro. Há uma construção de uma alternativa, de uma pose, se quiser, que tem qualquer coisa ainda de rebelião, mas não tem a carga que tinha. De rebelião no sentido em que é uma postura que até certo ponto incomoda uma sociedade mais conservadora, incomoda autoridades sanitárias, incomoda a polícia, mas não é feita já com a atitude de confrontação que era, por exemplo, nos anos 60. Em todo caso, o mecanismo é o mesmo. É determinados grupos juvenis mais, se quiser, mais avant-garde, incorporam uma dada droga no seu estilo juvenil, no seu tipo de sensibilidade, chame-lhe subcultura, se quiser. A subcultura do trance, no caso atual, ou da rave, ou da techno, incorpora, e depois esta incorporação é olhada por setores juvenis mais alargados, de outras franjas sociais já, como fashion, digamos, como qualquer coisa a seguir, e a partir daí há um movimento de democratização desses consumos. Portanto, há um espalhamento em mancha de óleo para outras camadas do setor juvenil e mesmo para fora do setor juvenil, porque isto está muito transversalizado. Por exemplo, a cannabis é uma droga transversalizada, como eventualmente será o MDMA, à medida que os primeiros se tornarem pais. Alguns já são. Os primeiros, que foi no início dos anos 90, cá em Portugal, alguns já são pais. Estou-me a lembrar de alguns que conheço pessoalmente. Enfim, um dia serão avós, se tudo correr bem.